Tem uma coisa que quase ninguém percebe. Parar não parece uma decisão grande. Ninguém acorda e fala: hoje eu vou destruir tudo que eu construí. Não, geralmente começa pequeno, você só não posta hoje, você só deixa pra amanhã, você dá uma pausa rápida. E quando vê, você já saiu completamente do ritmo. E o problema não é nem parar em si, é o que vem depois disso. Porque quando você para, você perde muito mais do que parece. Você perde timing, perde o momento, perde o embalo, perde aquela fase onde as coisas estavam começando a dar certo, mesmo que devagar. E isso acontece com tudo. Não é só na internet. Academia, estudo, projetos, qualquer coisa. Você começa, vai indo bem e do nada para. E quando tenta voltar, já não é mais a mesma coisa. Parece ainda mais difícil, mais pesado, mais distante. Porque antes você estava no fluxo, agora você está tentando começar de novo. E isso é o que mais trava as pessoas. Não é falta de talento, não é falta de ideia. É esse ciclo de começar, parar, recomeçar e parar de novo. E toda vez que isso acontece, você perde um pouco do que já tinha construído, mesmo sem perceber. E eu vou dar um grande exemplo aqui, que é eu mesmo. Eu sou um grande exemplo disso, porque lá no início de 2023, eu tinha criado um TikTok e estava postando vídeos todos os dias. Eu fiquei por volta de meio ano postando esses vídeos, mais ou menos uns 6 a 7 meses, postando vídeo todos os dias, insistindo cada dia. Depois de um tempo que eu tinha parado, simplesmente um monte de vídeo meu explodiu. Vídeos pegando 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 500 mil, 600 mil e surpreendentemente até mesmo um que chegou perto de pegar 1 milhão de visualizações. E sim, se você converter isso daí lá no TikTok, dá por volta de 3 mil reais. Então o que você viu nessa thumb é totalmente real. Eu realmente perdi por volta de 3 mil reais apenas por ter parado. E é aí que entra a parte mais pesada disso todo, porque quando você percebe o quanto perdeu, já foi, não tem como voltar no tempo. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa boa nisso. Você percebe. E quando você percebe, você começa a entender uma coisa muito simples. O problema nunca foi começar, foi parar. Porque começar, todo mundo começa. Motivação vem fácil, empolgação vem fácil, ideia vem fácil. Agora, continuar, mesmo sem vontade, mesmo sem resultados imediatos, mesmo quando parece que ninguém tá vendo, isso aqui é o que separa tudo. E o mais bizarro é que muitas vezes você já estava perto, muito mais perto do que imaginava. Só que você parou antes mesmo de ver. E isso acontece direto. Gente que desiste quando o negócio estava começando a engrenar. Gente que para exatamente no momento errado. Gente que nunca descobre até onde iria. Porque simplesmente parou no meio do caminho. E isso não dói na hora. Mas depois isso pesa, porque não é sobre o que você perdeu, é sobre o que poderia ter acontecido. E isso fica na cabeça. Então, se tem uma coisa que você pode tirar disso aqui, é simples: não para. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja ruim, mesmo que ninguém esteja vendo, continua, porque consistência não é fazer perfeito, é fazer mesmo quando não tá perfeito. E isso muda tudo, porque quando você não para, as coisas começam a acumular, resultado acumula, experiência acumula, aprendizado acumula, e de repente, aquilo que parecia pequeno vira algo grande. Mas isso só acontece se você não parar no meio do caminho. Então, se você tá fazendo algo agora, qualquer coisa, não interrompe isso, porque parar pode parecer pequeno hoje, mas lá na frente, o preço pode ser muito maior do que você imaginava. Agora, tem uma coisa que quase ninguém para pensar. Quantas pessoas realmente continuam? Quando alguém começa qualquer coisa, canal, academia, estudo, projeto, parece que tem muita gente fazendo também. Parece competitivo, pode parecer até mesmo algo saturado, mas isso é só no começo, porque depois de algumas semanas, uma parte para. Depois de alguns meses, mais gente some. Depois de um ano, quase ninguém continua. E isso não é opinião. É padrão. A maioria das pessoas não falha porque não consegue, falha porque não continua. E aí acontece algo bizarro. Você começa competindo com milhares e sem perceber o número vai caindo. 1000 viram 500, 500 viram 200, 200 viram 50, 50 vira 10. E no final, quem sobra não são necessariamente os melhores, não são os mais talentosos, não são os mais inteligentes, são os que ficaram. E aqui entra até mesmo aquela frase bem famosa: não tem como
como ganhar de um cara paciente. E isso é assustador, porque significa que consistência não é só importante, ela é literalmente um filtro que vai eliminando todo mundo que desiste no caminho. E o mais louco, você não precisa ser incrível para passar nesse filtro, você só precisa não sair dele. Enquanto todo mundo para, você continua. Enquanto todo mundo perde o ritmo, você mantém. Enquanto todo mundo desiste, você só não desiste. E com o tempo, isso começa a parecer talento, mas não é, é acúmulo. Acúmulo de dias, de tentativas, de erros, de vídeos que não deram certo, de momentos que parecia que não valia a pena continuar. E mesmo assim, você ficou. E é aí que a recompensa começa a aparecer. Não porque o mundo decidiu te ajudar, mas porque agora quase ninguém mais tá jogando esse jogo. E isso muda tudo, porque de repente não parece mais impossível, parece só uma questão de tempo. E tempo é exatamente o que a maioria não tem, não porque falta, mas porque desperdiça parando. Então no fim, não é sobre começar bem, não é sobre fazer perfeito, não é sobre ter vantagem, é sobre uma coisa muito mais simples: continuar mesmo quando ninguém mais continua. E é por isso que parar sempre vai ser a pior escolha, porque quando você continua, mesmo sem resultado, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ninguém ligando, você entra em um território que quase ninguém chega, o território onde, com o tempo, fica praticamente impossível não dar certo. E isso parece exagero, mas não é. Pensa comigo. Se você faz algo todos os dias, aprende um pouco, erra um pouco, melhora um pouco, no começo isso parece invisível. Nada muda, nada acontece, nada responde. Mas o tempo não para. E enquanto o tempo passa, você acumula. E esse acúmulo, uma hora aparece. Porque não existe como você repetir algo centenas de vezes sem melhorar. Não existe como você tentar tantas vezes sem acertar em alguma. Não tem como você continuar por algo em tanto tempo e simplesmente nada acontecer. O que acontece é que a maioria nunca chega nesse ponto, porque desiste antes. E isso conecta com uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que é o vídeo "Você só perde quando desiste", porque enquanto você ainda tá tentando, o jogo ainda tá acontecendo. Você ainda pode acertar, você ainda pode crescer, você ainda pode virar. Agora quando você para, acabou. Aí sim você perdeu. E isso muda completamente a forma de ver tudo, porque não é mais sobre será que vai dar certo, é sobre quanto tempo eu vou continuar até dar certo. E quando você entende isso, você para de depender de resultado imediato. Você para de olhar para números pequenos e achar que não tá funcionando. Você para de se comparar com quem já tá lá na frente e começa a jogar um jogo completamente diferente. O jogo da inevitabilidade, onde o foco não é dar certo rápido, é não parar até dar certo. E isso é muito mais forte, porque resultado rápido pode falhar, pode sumir, pode ser sorte, mas consistência não tem como gerar resultado. Pode demorar, pode ser difícil, pode ser até mesmo frustrante, mas uma hora acontece, e quando acontece, parece que foi do nada, mas não foi. Foi todo o tempo que você ficou quando ninguém mais ficou. Foi todos os dias que você continuou quando ninguém mais continuou. Foi todas as vezes que você quase parou, mas não parou. E aí, de repente, vira. E quem olha de fora acha que foi sorte, mas você sabe, não foi sorte. Foi tempo, foi insistência, foi não ter parado. Então, no fim, não é sobre quem começou melhor, não é sobre quem teve mais talento, não é sobre quem teve mais facilidade, é sobre quem continuou por tempo suficiente, porque quando você continua, o resultado deixa de ser uma possibilidade e começa a virar uma consequência. E quando vira consequência, não é mais e se vai acontecer, é quando vai acontecer. E aí você percebe que o maior erro nunca foi errar, foi parar antes de chegar lá. E antes de estar encerrando o vídeo, eu queria falar aqui pra vocês que eu queria que esse vídeo fosse mais longo, por conta que eu acabei gravando muito vídeo de Minecraft para colocar aí de fundo, né, para vocês, como eu sempre faço, mas muitos desses vídeos acabaram que é só eu coletando terra e planificando terreno com terra, e sinceramente eu acho que seria muito chato se fosse somente isso durante vários e vários vídeos que eu estivesse postando aqui. Então saibam que alguns vídeos aqui, tá, eles vão estar mais acelerados, talvez com mais cortes aqui e ali, tudo para fazer logo esse acúmulo de vídeos passar
começar e eu realmente poder trazer uns vídeos pra vocês construindo, né? Que é algo muito mais divertido de se ver pra ficar de fundo nos vídeos. Eu também queria dizer aqui que o canal já tem até que bastante vídeo, então se você tiver interessado, se inscreve aí, deixa um like e assiste outros vídeos aí no canal. Tem muitos outros vídeos também sobre reflexão, mais vídeo de motivação, até mesmo algumas histórias do Reddit que eu conto de vez em quando. Deixa sua opinião também aí nos comentários. Eu sou o Black7000 e a gente se vê em outro vídeo.